Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, 11 de maio, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A quarta divisão, a última divisão do Campeonato Brasileiro. Lembrando que são 64 times, divididos por 8 grupos com 8 times cada um, e aí você vai jogar em turno e retorno, e aí depois de 7 rodadas no turno, 7 rodadas no retorno, 14 partidas, os 4 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase, são 32, e aí começam os mata-matas, certo? Nesta quarta rodada, apenas uma partida não foi disputada, mas eu resolvi fazer mesmo assim o boletim, porque essa partida vai se acontecer quarta-feira no grupo A1. O Trem do Amapá vai jogar lá em Amapá contra o Maitá do Acre. Os dois estão lá embaixo, na parte de baixo da tabela, não vai influenciar nada o sobe e desce da tabela na fase de classificação, respeitando tanto o Trem quanto o Maitá, que são times fortes nos seus respectivos estados, mas nacionalmente ainda não alcançaram o status e não estão com um time forte para brigar por classificação. Então, para não deixar só lá para quinta-feira, e depois final de semana já tem outra rodada, eu resolvi antecipar, e esse jogo na quarta-feira eu anoto tudo direitinho e no próximo boletim eu passo, certo? Olha, tivemos várias novidades. Uma delas é o seguinte: só um time, 4 rodadas, 4 vitórias. Só um time com 100% de aproveitamento. O Asa lá de Arapiraca, hein? O Asa no grupo A4, e o Asa que é comandado, deixa eu colocar aqui na minha listinha, pelo Raniel Ribeiro. 4 jogos, 4 vitórias. Tem o artilheiro da competição, que é o Júnior Viçosa, com 5 gols. Enfim, o Asa parece que veio forte para brigar para subir para a Série C, hein? Falando também em sobe e desce da tabela, dos paulistas, a Portuguesa ganhou em casa por 2-1, assumiu a liderança do seu grupo e está tranquilo ali. O Água Santa perdeu fora de casa no Espírito Santo para o Porto Vitória e saiu do G4. O Monte Azul empatou em casa, é o último do seu grupo, não parece forte para se classificar. E a Inter de Limeira perdeu a primeira, mas caiu da primeira para a segunda colocação, está bem colocada aí para se classificar para a próxima fase. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho para cada novo vídeo você seja avisado. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, dê sua informação, como a gente faz nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR. Luiz com Z, tá bom? Então vamos lá, são muitos jogos. Vamos começar pelo grupo 1, onde a gente tem uma só mudanças no G4, né? Os resultados foram o seguinte: o Independência, lá do Acre, goleou 4-1 o Gás de Roraima, 4-1. Anderson, Léo Oliveira, Robert e Anselmo fizeram os gols do Independência. O Flavinho fez o gol do Goiás. O Independência, com essa goleada, vocês vão ver, eu vou falar já, entrou no G4. Pela primeira vez, um time do Acre, legal, entrou no G4. A Tunaluso meteu 3-0 no Manaus, lá em Belém, 3-0. Jaime 2 gols, Ronald 1. Aliás, essa dupla aí faz gols, hein, cara? Essa dupla aí, ó, o Jaime e o Ronald são vice-artilheiros do campeão, os dois do Tunaluso. Os dois têm 4 gols, o Júnior Viçosa do Asa tem 5. Mas essa briga tá boa, aí eles estão fazendo gols. A Tuna meteu 3-0, a Tuna assumiu a liderança do grupo, era terceiro, subiu a liderança e tirou o Manaus. O Independência do Acre com 7 pontos entra no G4 e tirou o Manaus com 5. Manauara e Águia empataram 0-0 lá no Amazonas. Manauara caiu de primeiro para segundo colocados, o Águia caiu de segundo para terceiro colocado, mas estão no G4. E o jogo Trem e o Maitá, o Trem e o Maitá estão lá embaixo, o Maitá é lanterna, não marcou ponto ainda na competição. Enfim, eles vão jogar quarta-feira, mas não vai alterar a tabela. Vamos falar como está esse grupo A1. Tuna é o novo líder com 9 pontos, Manauara tem 8, é o segundo, o Águia lá do Pará, Águia Marabá, tem 8 também, é o terceiro, e Independência é o novo integrante com 7. 9, 8, 8 e 7. O Manaus caiu e agora é o quinto colocado com 5 pontos, mas é uma tendência que esses 5 times disputem as 4 vagas. Pô, Ademar, é só a quarta rodada. Mas com todo respeito a esse grupo, os times geralmente de Roraima, os times do Acre, embora a Independência está fazendo um grande trabalho, né? Do Amapá e tal, eles dificilmente, ano após ano, brigam para se classificar. E o Independência, por isso que eu falei nessa rodada, ele chega com 7, tira o Manaus, mas esses 5, Tunaluso primeiro, Manauara segundo, Águia terceiro e quarto, Independência, que está no G4,
e mais um Manaus com 5, é uma tendência que se classifique. O Trem, o Gás e o Maitá devem, eu vou acompanhando rodada a rodada, ser figurantes nesse grupo, certo? Vamos para o grupo 2, esse grupo está extremamente disputado. Para vocês pegarem uma ideia, entraram 3 times no G4, Imperatriz do Maranhão, Iguatu do Ceará, Tocantinópolis de Tocantins. Saíram 3, Maranhão, Maracanã do Ceará e Sampaio Correia, o tradicional Sampaio Correia do Maranhão. E toda a rodada, você pode ver que nesse grupo A2 tem sobe e desce. Então, tirando o Parnaíba, que é lá do Piauí, litoral do Piauí, que tem um pontinho, é o Lanterna, veio para figurante, infelizmente, os 7 vão brigar pelas 4 vagas e isso vai ser muito legal nesse grupo, hein? Olha os resultados desse final de semana. O Maranhão em casa perdeu do Tocantinópolis por 3-2 e perdeu a vaga dentro do G4, o Tocantinópolis entrou. Olha que coisa. Vitinho Maciel e Lucas Manga fizeram os gols do Maranhão, o Gabriel Cassimiro fez 2 e o Ítalo mais 1 e o Tocantinópolis fez 3-2. No Piauí, o Altos fez 1-0 em cima do Maracanã, duelo nordestino. O Albert fez o gol do Altos. O Altos é o líder do campeonato, já estava no G4, agora é o líder. O Maracanã deixou o G4. O Iguatu, lá no Ceará, na cidade de Iguatu, meteu 3-0 no Parnaíba, o Lanterninha Parnaíba do Piauí. O Tacílio Marques fez 2. O Tacílio Marques chegou a 4 gols. A briga pela artilharia, 5 gols Júnior Viçosa do Asa, 4 gols o Tacílio Marques do Iguatu, 4 gols Jaime e o Ronald da Tunaluso. Que coisa, hein? E no duelo maranhense, o Imperatriz já tinha eliminado o Sampaio no meio de semana passado da final do Campeonato Maranhense. O Imperatriz foi para a final e tirou o Sampaio. Agora, pela Série D, ganhou de novo o Wilderson fez o gol, Imperatriz 1-0, Imperatriz entrou e tirou o Sampaio. Vamos lá para o grupo. Altos, primeiro com 8, Imperatriz, segundo com 7, Iguatu, terceiro com 6, Tocantinópolis, terceiro com 6. Veja que os 4 que estão, 8, 7 e 6. E aí, fora 5 pontos, o Maranhão é o 5º, 5 pontos, o Maracanã é o 6º, Maracanã do Ceará, 7 pontos, o Sampaio Correia é o 7º, e aí só o Parnaíba que tem 1. Então vejam que uma vitória muda tudo. Da rodada passada para essa rodada você mudou, e já tinha mudado na anterior. Então esse grupo vai ser sensacional. Vamos para o grupo A3, onde o Santa Cruz ganhou o duelo nordestino com a América de Natal na sexta-feira por 2-1, jogão, né? E aí o Santa Cruz, a Cobra Coral, a querida Cobra Coral, assumiu a liderança. Thiago Galhardo fez os 2 gols do Santa Cruz, 26.112 pessoas. A torcida do Santa Cruz é enorme e é fantástica, né? O Souza descontou para o América. Apesar de perder, o América é o líder, o Santa Cruz é o líder e o América é o segundo. Eles estão bem colocados. Esse grupo aí não mexeu no G4. Nos outros resultados desse grupo A3, o Santa Cruz de Natal perdeu lá em Natal para o Central. Central meteu 2-0, Ítalo, Rogério e Natanael, e o Central é o terceiro colocado. Tá bem colocado. E lá no Ceará, o Horizonte, na cidade de Horizonte, perdeu do 13 da Paraíba por 1-0, gol do veterano Pipico. Veterano Pipico que fez o gol. E o Souza finalmente desencantou o bicampeão paraibano, meteu 4-0 no Ferroviário do Ciel, rapaz. Luiz Henrique, Diego Ceará 2 e Marcelo Duarte fizeram os gols. Deu sinal de vida o Souza, hein? Nesse grupo, Santa Cruz com 10 é o líder, América com 7 é o segundo, Central de Caruaru, lá de Pernambuco, com 7 é o terceiro, o Ferroviário, mesmo tomando aquela traulitada de 4-0, é o quarto com 6 pontos. E olha como está disputado. O 13 também tem 6, mas é o quinto, o Souza tem 4, Santa Cruz de Natal tem 4, e quem veio, por enquanto, pelo menos é uma tendência, só para passear na Série D, é o Horizonte do Ceará. Vamos para o grupo A5, onde tem o único time 100%, o Asa. O Asa foi jogar com o Sergipe em Sergipe, meteu 2-1, 2 gols do Júnior Viçosa, que chegou a 5 e é o artilheiro do campeonato. O Matheus Sacramento fez o gol do Sergipe e o Sergipe saiu com essa derrota em casa do G4. A vaga deu para o Juazeirense, que foi do duelo baiano, foi jogar em Jequié. O Juazeirense fez 3-2 de virada. O Jequié com Zé Romário contra e Thiago Recife fez 2-0. Mas o Vicente, o Everton e o Tata Baiano deram uma virada sensacional para o Juazeirense, que entrou no G4 na vaga do próprio Sergipe.
No outro jogo do grupo, lá em Tocantins, o União ganhou a primeira. Pegou o Barcelona de Ilhéus, lá da Bahia, e meteu 3 no Barça. Samuel Guedes, Gabriel Vinícius e Jonatas, os 3 gols do União. E o Penedense, em Penedense, acabou perdendo do Lagarto por 1-0, gol do David. Gol do David. Como que ficou esse grupo? 100% Asa, 12 pontos, vai se classificar, já está disparando, 12. O segundo é o Lagarto, com 7. Com 7, já tem 5 a menos. Terceiro é o Jequié, com 6. O novo quarto integrante agora é o Juazeirense, com 5. Mas também tem um equilíbrio, tirando o Asa, que vai disparar e vai classificar fácil. União de Tocantins agora é o quinto com 4. O Sergipe é o sexto com 4. O Barcelona de Ilhéus, tem 3. E o Penedense tem 2. Tirando o Asa, a tendência é que tenha uma briga boa também pelas 4 vagas até, vamos lembrar que são 14 rodadas, essa é a quarta, certo? Vamos para o grupo A5 então. No grupo A5 a gente também não teve mudança no G4. Vamos para os resultados do duelo goiano. Em Goiânia, Goiânia perdeu do Goianésia 1-0, gol do Sandrinho. O Luverdense empatou com o Ceilândia 2-2, belo jogo. O jogo foi lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Anderson Alagoano e Bruninho para o Luverdense. Romarinho e Tartá para o Ceilândia. O Porto Velho também ganhou, hein? Finalmente o Porto Velho ganhou 2-1 no Aparecidense, 3-1 na Aparecidense. Que coisa, hein? A Aparecidense ainda teve um gol contra do França, mas o Porto Velho, 2 gols do Emerson Bacas e Emerson Bacas fez 2. E o França fez mais 1, Porto Velho 3-1. E no duelo da capital do Distrito Federal, o Capital ficou no empate com o misto 1-1. E a diretoria do Capital lá do Distrito Federal mandou embora o técnico Roberto Fernandes. O Wallace pernambucano fez o gol do Capital, o Otávio fez do misto. Como que está esse grupo A5? Os mesmos da rodada passada são os mesmos 4 primeiros colocados. Continua na liderança o Ceilândia com 10, continua em segundo o Luverdense com 10, continua em terceiro a Aparecidense mesmo perdendo com 7 e continua em quarto o misto com 5. Mas aí tem uma briga boa, hein? Capital tem 4, é o quinto. Goiânia tem 3, é o sexto. Porto Velho tem 3, é o sétimo. Goianésia tem 3, é o oitavo com 3. Então veja que o misto, do misto, até, que é o quarto colocado, para o oitavo é 1 ponto a diferença. E para o Aparecidense são 3 pontos. Então essa briga também promete. Vamos no grupo A6, onde tem os 2 primeiros paulistas dos 4 que participam. A Portuguesa jogando em casa, acompanhei esse jogo inteirinho no Canindé, choveu muito, o Rio Branco do Espírito Santo é muito bom time, a Portuguesa com o Cristiano fez 1-0 aos 9 minutos, depois o Luiz Fernando na reta final, 36 do primeiro tempo, fez 1-1, segundo tempo choveu demais, atrapalhou as duas equipes, mas num pênalti, aos 32 do segundo tempo, o Cristiano marcou seu terceiro gol na competição e a Portuguesa ganhou por 2-1, assumindo a liderança desse grupo, mas mesmo perdendo, o Rio Branco é o quarto, continua no G4. O outro paulista, o Água Santa, foi jogar no Espírito Santo contra o Porto Vitória e perdeu. O Porto Vitória ganhou a primeira com Alisson Daniel e Lucas Xavier, fez 2-0. O Pouso Alegre, jogando em Minas Gerais, em Pouso Alegre, fez 1-0 no Nova Iguaçu, gol do Thiago Rubinho. E o Boa Vista, no duelo carioca, fez 2-1 no Maricá, 2 gols do Gabriel Conceição, a lei do ex, ele jogava no Maricá, o Jonathan Chula fez o do Maricá. Esse grupo é o seguinte, a Portuguesa agora é líder com 7. O Pouso Alegre voltou para o G4, é o segundo também com 7. O Boa Vista voltou para o G4, é o terceiro também com 7. E aí o Rio Branco do Espírito Santo tem 6. Olha que legal essa briga. Mas o Água Santa, que saiu do G4, aqui de Diadema em São Paulo, tem 6 também. O Porto Vitória, que ganhou do Água Santa, tem 5. O Maricá tem 4. Só o Nova Iguaçu com 2 parece que não vai brigar. Mas as outras 7 equipes devem brigar pelas 4 vagas. Esse grupo vai ficar muito legal também. Mesma coisa eu vou falar para vocês do grupo 7, onde tem os outros 2 paulistas. A Inter de Limeira perdeu, continua na segunda colocação, mas perdeu fora de casa. Ela foi jogar a Inter lá no Cascavel. O Cascavel não tinha jogado no Paraná, não tinha vencido ninguém, estava tendo um princípio de crise lá, e o Cascavel fez 2-0 com Carlos Daniel e Michel. O Monte Azul, o outro paulista, jogando em casa, estava perdendo do Cianorte 1-0, gol do Kaique, e no finalzinho o artilheiro do Monte Azul, Gui Salles, empatou. Mas tá lá na lanterna. O outro jogo, o Uberlândia fez 2-1 no Goiatuba de Goiás.
o Guilherme Pires e o Fernandinho para o Uberlândia, o Alex Henrique para o Goiatuba. E finalizando esse grupo A7, o Operário lá no Mato Grosso do Sul empatou com o Itabirito de Minas Gerais 1-1. Everton Canela para o Operário, Rodolfo Filemon para o Itabirito. Esse grupo é o seguinte, o Cianorte continua em primeiro com 8, a Inter de Limeira continua em segundo com 7, o Itabirito de Minas Gerais continua em terceiro com 6, a novidade no G4 é o Operário do Mato Grosso do Sul, que agora tem 5, entrou no lugar do Goiatuba, que é o quinto agora com 4. Mas o Uberlândia tem 4, é o sexto, Cascavel tem 4, é o sétimo, e o Monte Azul tem 3. Então percebam que para você, do quarto ao oitavo, 2 pontos de diferença para alguns e 1 ponto para outros. E do terceiro para o oitavo, 3 pontos de diferença para alguns e 2 para outros. Esse sobe e desce vai ser emocionante. E finalizando a nossa rodada da Série D, lá no grupo A8, o grupo do Sul, né, dos clubes do Sul, o São Luís no duelo gaúcho fez 1-0 em cima do Brasil. Nossa, o Brasil tá fraquinho, tá na lanterna desse grupo. O Silva fez o único gol do São Luís, que ganhou a primeira. O Azures, jogando no Paraná, perdeu do Barra de Santa Catarina por 1-0, gol do Simon. Barra liderando. Marcílio Dias, no duelo catarinense, fez 1-0 em cima do Joinville, gol do Milani. E no outro duelo gaúcho, o Guarani ganhou a primeira lá em Bagé, 1-0 em cima do Zequinha, do popular Zequinha, o forte Zequinha, do Rio Grande do Sul de Porto Alegre. Gol do Gianluca, 1-0 pro Guarani. Olha como esse grupo também está disputado. O Barra com 9 está mais sossegadão. Aí com 7 o Joinville continua, agora é segundo, o Joinville era primeiro e o Barra era segundo. Agora o Barra é o primeiro com 9 e o Joinville é o segundo com 7. O Azures continua na terceira colocação com 6. O São Luís é o novo integrante do G4 com 6 também. Quem saiu foi o Zequinho, o São José com 5. Mas veja, o Zequinha é o quinto com 5, Marcílio Dias é o sexto com 5, o Guarani é o sétimo com 4 e o Brasil, que é o Lanterna, tem 3. Diferença de 3 pontos para os dois times, o quarto e o terceiro colocado. Esse grupo também promete muita emoção e, claro, eu vou acompanhando rodada por rodada e venho no próxima segunda-feira contando todos os detalhes da quinta rodada, que promete em vários grupos muita emoção, certo? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!